Então, quarto ano, vamos agora para a nossa aula do dia, ok? Nós vamos para a página 76 do livro de Geografia, tá? E vamos falar hoje sobre o clima. Então, o que é o clima? Vocês já devem saber que o clima nada mais é do que o tempo. Então, hoje, como vocês sabem, eu gravo a aula para essa aula sair para vocês, não é isso? Então, eu gravo sempre antes, não tem como eu gravar no mesmo dia que vocês assistem a aula. Então, no dia de hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, o tempo tá meio nublado, já choveu, parecia assim que abriu um pouquinho o sol, mas fechou de novo, vieram lá as nuvens carregadas e já choveu novamente, enfim. Não tá frio nem calor, tá um tempo assim gostosinho pra mim, tá nublado. E hoje, como será que tá o tempo hoje? Me diz você. Você já foi na janela da sua casa? Você já foi na porta? Já olhou pro céu? Já sentiu a temperatura do dia? Tá calor? Tá frio? Tá nublado? Tá gostoso? Tá frio demais? Tá calor demais? Como é que tá o clima aí onde você mora? Me diga na hora do Tira Dúvidas, ok? Que eu vou falar também como que eu tô sentindo o clima aqui na minha casa. Então vamos lá. Página 76. Vamos dar uma lidinha aí pra gente começar a explicação. Você já observou o tempo hoje? Está chovendo? Ensolarado? Está fazendo frio ou calor? Respondendo essas perguntas, você estará dando as condições do tempo. Durante o ano, percebemos as mudanças de temperatura. As variações de tempo mudam de uma hora para outra e de um dia para o outro. Às vezes faz calor, outras vezes frio, algumas vezes o ar está seco, outras está úmido, venta, chove. Essas variações do tempo em determinado lugar, durante um longo período, constituem o clima do lugar. O que está querendo dizer aqui? Que é o clima predominante. O que é o clima predominante? É o clima que dura durante mais tempo no lugar, né? Então, isso denomina o clima, e define o clima desse lugar. Então, vamos ler aqui o resto. A maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério sul. Moramos na América do Sul, onde predominam os climas equatorial e tropical. Eu vou explicar sobre o clima equatorial e tropical na próxima página, que vem falando sobre eles especificamente. Além dos climas equatorial e tropical, o Brasil apresenta outros tipos, como litorâneo úmido, semiárido e subtropical. Nós temos 3 imagens aí explicando, exemplificando como funciona, no caso, esses climas, como eles são. Então, nós temos aí litorâneo úmido. Nós podemos ver que ele é rico em vegetação, o verde aí predomina. Semiárido, só por vermos aí o cacto, que já é uma planta bem característica desses lugares, desse clima, ela é uma planta que sobrevive muito bem a esse clima, ao calor. Nós já percebemos que a chuva não é o forte desse lugar, E subtropical, nós podemos ver um pouco do verde, mas também ele não predomina, É um meio termo, digamos assim. Vamos para a próxima página. Página 77. Mapa climático do Brasil. Então, nós temos descrições aí. Na legenda, toda vez que nós fomos observar um mapa, nós temos que ver a legenda para saber o que significa cada coisa, ou numeração, ou símbolo, ou cores, porque só de olhar a gente não tem como adivinhar, não é isso? Então a gente precisa sempre observar a legenda. Então vamos lá. O que está marcado de verde é o clima equatorial. O que está marcado em vermelho é o clima tropical litorâneo. O que está marcado em amarelo é o clima tropical. O que está marcado em rosa é clima semiárido. E o que está marcado em azul é o clima subtropical. Então, agora nós vamos aí para esse lado direito, onde está explicando, exemplificando cada tipo de clima. Verde, nós podemos notar que é uma grande parte aí, do Brasil. É o clima equatorial.
chuvas abundantes durante todo o ano. Então, assim, chove muito, 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 muito. Então, é a parte do Brasil que mais chove, é essa parte que está marcada em verde, aí do norte do nosso país, não é isso? Vamos lá, aquele pedacinho em rosa é o clima semiárido. O que é um clima semiárido? É um clima quente, com poucas chuvas e longos períodos de estiagem. Eu falei para vocês na aula de ciências, né, que na aula de terça-feira, o que é estiagem, não é isso? Quando nós falamos aí sobre os rios temporários, né, quando há estiagem da chuva. O que é estiagem? Muito tempo sem chover. Então, o clima semiárido, além de quente, ele tem poucas chuvas. Então, em vermelho, preste atenção, porque em vermelho é onde nós moramos, abrange também o Rio de Janeiro. Característico das regiões localizadas próximo ao mar, sendo por isso bastante úmido. Então, é o tropical litorâneo. Lembra que eu expliquei também para vocês que litoral é toda essa parte da costa aí, onde pega os oceanos? Então, tropical, litorâneo. Subtropical é essa parte da região sul do país, né? Então tá assim, apresenta temperaturas agradáveis. Durante o verão faz muito calor e durante o inverno podem ocorrer geadas ou neve. Então assim, é o famoso 880, né? Ou mata de calor ou mata de frio. Tô brincando, gente, não mata não. Mas é bem frio no inverno e é bem calor no verão. E em amarelo, né, que também é uma grande parte aí do nosso país, apresenta o clima tropical. Apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca, ou seja, época chove muito, época não chove nada. Então, assim, é importante que vocês fixem bem, tá? Os nomes aos tipos de climas diferentes, tá? Nas regiões. Porque, por exemplo, se na prova perguntar assim, qual é o clima predominante da região norte? Vocês vão ter que saber me dizer, né? Aí vai lá, vocês vão colocar tropical. Eu vou falar, por que tropical? Porque há muito calor, porque é muito frio, porque chove muito, porque chove pouco. Então, vocês vão ter que saber me falar isso aí, ok? Vamos ler aí o restinho do livro. As variações influenciam na organização e na rotina das sociedades. A produção agrícola pode ser prejudicada quando há seca ou chuvas intensas. Por que a produção agrícola pode ser prejudicada? Porque se chover muito, inunda o solo e acaba matando, né, a vegetação. E se não chover nada, também como que uma planta vai nascer sem água? Não tem como. Então, o extremo dos dois, tanto da chuva quanto do calor, atrapalha muito a produção agrícola. As zonas urbanas podem sofrer enchentes, que muitas vezes destroem construções, espalhando lixo e trazendo sérios problemas para a população. Então, são as enchentes, né, pessoal? Muitas pessoas perdem tudo dentro das suas casas por conta disso. Lembrando que essas enchentes não podem ser responsabilizadas apenas, né, pela questão natural. Porque choveu muito. Não, nós temos a nossa parcela, a grande parte da culpa das enchentes e dos... Começou. Toda vez é isso. E dos alagamentos é nossa. Porque a falta de conscientização com relação ao lixo, não é isso? Porque os lixos entopem os bueiros, chove muito, essa água não tem para onde escoar, o que acontece? Começa a encher. Então vamos lá. As variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia nas vegetações de uma determinada região. Para compreender mais essas variações de temperatura, vamos estudar as características de cada clima. Então aqui, ó, voltando para essa parte aqui, ó, as variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia nas vegetações de uma determinada região. Nós temos vários cenários, não é isso? Com relação à vegetação. Então, assim, geralmente num lugar mais úmido,
o verde vai sobressair mais, né? Quanto mais água, mais úmido o tempo, mais as plantas resistem, se multiplicam, dão frutos, enfim. Agora, onde a região costuma ser mais seca, o cenário é bem diferente. Porém, há também muitas plantas, muitas flores, só que de diferentes tipos. Porque há plantas que são muito boas, que lidam, né, melhor com a água, outras preferem um solo mais sequinho para poder vingar. Então, cada tipo de flor, cada tipo de planta, de vegetal, né, de vegetação, sobrevive melhor dentro de um determinado clima diferente. Então, vamos lá. Página 78. Tipos de clima. Em algumas regiões brasileiras, não percebemos as variações do outono e da primavera. Observamos praticamente durante o ano só as estações do verão e do inverno. Por quê? Porque a localização do nosso território está quase que totalmente na zona climática intertropical. E também nós sentimos mais a questão do inverno e do verão por serem opostos, né? No verão faz muito calor e aqui é onde a gente mora, nessa região do Rio de Janeiro onde nós moramos, né? Bangu, Jardim Bangu, é uma região que costuma ser ainda mais quente do que os outros bairros, não é isso? Então nós sentimos muito calor durante o ano todo. Quando a temperatura baixa um pouquinho, que ela fica um pouquinho mais seca ou mais úmida, a gente já sente muita diferença. Às vezes, o frio que a gente sente a ponto de colocar um casaco, uma bota, por exemplo, né, não é um frio para quem mora na região sul. Para quem mora na região sul, nosso frio é um tempo de calor, né? É um tempo agradável e a gente não está acostumado. Então vamos. Clima tropical é um clima que apresenta verões quentes e chuvosos e invernos com temperaturas um pouco menores e com menos chuvas. Esse tipo de clima favoreceu o desenvolvimento do cerrado na região central do Brasil. Apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca. Tem temperatura média de 20 graus. Então, nós podemos observar aí, né, uma imagem representando o cerrado, né? Então, nós podemos ver que ele é mediano, ele não predomina tanto o verde, nem tanto a seca, mas está em meio termo, né? Clima equatorial. Possui temperaturas elevadas durante todo o ano e uma longa estação com chuvas intensas. Apresenta temperaturas médias acima de 25 graus. Esse clima quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, característica da região norte. O que nós podemos entender com isso? Que é uma dos climas, né? É um tipo de clima mais equilibrado. Por quê? Porque tem o sol e a chuva na mesma proporção, não é isso? Então, o sol, o calor e a luz do sol faz todo aquele processo, né, do ciclo da matéria, não é isso? Faz com que os decompositores fertilizem a terra para o nascimento dos produtores, né, os vegetais, enfim. E ao mesmo tempo tem a água, que é rica em nutrientes, sais minerais e leva tudo isso aí para as plantas. Então, faz com que o cenário seja essa maravilha que nós estamos vendo aí. Não é isso? Página 79. Clima tropical litorâneo. Vamos lá. Clima característico das regiões localizadas próximos ao mar, sendo por isso bastante úmido. Essa umidade desenvolveu a Mata Atlântica, que é a área próxima ao litoral desde o sul até a região nordeste. Então, o clima tropical litorâneo é o nosso clima tropical. É onde fica o Rio de Janeiro, não é isso? E o clima nós conhecemos muito bem. Clima semiárido. É um clima quente, com temperaturas médias acima de 25 graus. Bem quente. Há um longo período sem chuvas, que é conhecido como estiagem. Já falamos sobre isso. Esse tipo de clima predomina no sertão nordestino. A vegetação, formada por cactos e pequenas árvores, é característica da caatinga. Então, nós podemos ver, gente, vamos olhar e vamos voltar na página 78 e observar, ó, o clima equatorial,
né, que fica mais para a região norte lá do Brasil. E vamos voltar na página 79 e comparar com o clima semiárido. Olha a diferença de paisagem. É uma diferença absurda, não é isso? Porque no clima equatorial, o que predomina? O verde, as plantas, as árvores, as flores. Já o clima semiárido pouco tem, né? A árvore é mais seco, porém tem as árvores e as plantas características do clima da região, como o cacto citado aí na explicação. Embaixo, clima subtropical. Na pequena região sul, o clima predominante é subtropical, caracterizado por chuvas frequentes e temperaturas mais baixas no inverno. Em algumas áreas de relevo mais elevado, pode até ocorrer neve. Isso acontece porque a região sul localiza-se na zona climática temperada. Nessa região aparece a vegetação de campos, que predomina em lugares terras mais baixas. E nas terras mais elevadas desenvolve-se a mata de araucária. Então, nós podemos ver a imagem aí, né, a paisagem mais frequente no clima subtropical e comparando com as demais, ela se parece mais com qual? Com a tropical, equatorial, litorânea ou semiárido? Fica aí para você me responder na hora do Tira Dúvidas. Eu quero saber qual o clima subtropical, a paisagem do clima subtropical parece mais, ok? Então, ó, vamos prestar atenção, vamos estudar bastante esses pontos, tá bom? Das características com os nomes, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, que vocês não fiquem confusos, ok? Porque realmente é muito nome, eu sei que para vocês pode ser um pouco difícil, mas eu estou aqui para ajudar, para clarear, para nortear. Esse é meu papel, esse é meu dever e é para isso que eu vim, ok? Então contem comigo, estudem e agora vamos nos encontrar no momento de Tira Dúvidas, que eu amo, é a hora que eu mais gosto do dia, tá bom? Um beijo, meus amores!